Olá pessoal, meu nome é Edmar, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos resolver a questão 136 da prova do Enem 2020, correspondente ao caderno de questões amarelo, tá? A prova amarela. E a questão nos diz o seguinte: um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real em função da quantidade de itens produzidos. Então nós temos aqui um gráfico da receita em função da quantidade de itens produzidos e também um gráfico do custo em função da quantidade de itens produzidos. Na sequência, a questão diz: o lucro é determinado pela diferença receita menos custo. E logo em seguida a questão pede: o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Então, pessoal, nós precisaremos descobrir qual é a função, qual é o gráfico da função lucro, mas nós não temos diretamente a lei de formação da função lucro. Nós temos a informação que o lucro é a receita menos o custo e temos o gráfico da receita e o gráfico do custo. É importante o aluno ter ciência de quais os pré-requisitos, quais os conceitos, quais os conhecimentos ele precisa ter para resolver essa questão de forma que ela não soe, não pareça mais difícil do que realmente é. E quais são os pré-requisitos dessa questão? Primeiro, anotem aí, por favor, é saber o significado da intersecção de duas funções, do gráfico de duas funções. E o que o ponto de intersecção nos diz? E a segunda informação importante, relevante para a solução dessa questão, é saber o significado da interseção de uma função com o eixo das abscissas, com o eixo x. Se o aluno tem o conhecimento do que significa a interseção entre duas funções e a interseção com o eixo das abscissas, ele vai conseguir interpretar com tranquilidade esses gráficos e resolver a questão. Então vamos lá, vamos fazer um resumo das informações contidas nesse gráfico aqui, receita e custo. Vamos resumir aqui. Quantidade de itens produzidos. Observem que para x igual a 5, a receita e o lucro são iguais. São iguais a 5, ou seja, se a receita é igual ao custo e o lucro é receita menos custo, para o ponto de abscissa x igual a 5, nós teremos lucro zero ou lucro nulo. Por quê? O lucro da função, ou melhor, a função do lucro, vai ser a receita menos o custo. Observem que para x igual a 5, nós teremos receita 5 e custo 5. Logo, para 5 itens produzidos, nós teremos zero de lucro. Logo em seguida, observe o padrão da função de 5 até 15, que é a próxima interseção. De 5 até 15, veja que o custo está acima da receita. Se o custo está acima da receita, qual a consequência disso em termos de lucro? Se nós temos um custo maior que a receita, o lucro vai ser negativo. Logo, entre 5 a 15 itens produzidos, a empresa vai ter prejuízo, vai ter lucro negativo. Então, nós podemos resumir a informação aqui da seguinte maneira: no intervalo de 5 até 15, o lucro é negativo, ou seja, a empresa tem prejuízo. Tá, novamente, para x igual a 15, novamente nós temos um ponto de intersecção aqui entre as duas funções.
Nesse ponto aqui, novamente, nós temos o que nessa interseção? Receita igual a lucro. Se a receita igual ao custo. Se a receita é igual ao custo, qual vai ser o lucro? Novamente, o lucro vai ser zero. Então, nós temos aqui que para x igual a 15, o lucro é zero. Depois, de 15 até 30, a receita cresce e o custo decresce e depois volta a subir. Mas observem que todo esse intervalo aqui, a receita permanece acima do custo. Se a receita permanece acima do custo, nós teremos um lucro positivo. Logo, para o intervalo de 15 até 30, a empresa finalmente vai ter lucro. Ela vai ter um resultado positivo. De posse dessas informações, o que a gente pode concluir? Que a função lucro ela é igual a zero para a abscissa x igual a 5. E o lucro também vai ser igual a zero para a abscissa 15. Então, nós já podemos concluir que a função lucro ela vai interceptar o eixo x nos pontos cuja abscissa seja igual a 5 e 15. Tá? Então, aqui a gente já tem como possibilidades as letras A, B e C, porque nas três primeiras opções, o gráfico vai estar interceptando o eixo das abscissas para x igual a 5 e x igual a 15. Já podemos descartar a letra D e a letra E, porque não existe interseção com o eixo das abscissas. Restando agora A, B ou C. Bom, mais uma informação. De 5 até 15, a função lucro é negativa, ou seja, a empresa tem prejuízo. Se a empresa tem prejuízo, de 5 a 15, pode ser a alternativa A. Não pode ser a alternativa B, porque aqui de 5 a 15, nós temos uma imagem positiva para a função. Novamente, também não pode ser a letra C, porque a imagem é positiva, de 5 a 15. Então, a gente encontrou a letra A. Mas vamos analisar o intervalo de 15 a 30 para ver se a letra A continua condizente. De 15 a 30, o lucro é positivo. Observem aqui que de 15 a 30, na função expressa na alternativa A, o lucro também é positivo. Então, nós temos como solução para essa questão o gráfico da alternativa A. Observe que a alternativa B não poderia ser, porque de 15 a 30, a imagem aqui é negativa, ou seja, o lucro seria negativo. Nós sabemos pelas informações interpretadas do gráfico que o lucro é positivo nesse intervalo. Até poderia ser, em relação ao intervalo 15 a 30, poderia ser a alternativa do gráfico C. O problema do gráfico C está no intervalo de 5 a 15, porque de 5 a 15 a empresa tem prejuízo. Logo, a imagem aqui deveria ser negativa, restando como única alternativa condizente com as informações do gráfico a alternativa E. Então, era isso, pessoal. Observem que não foi uma... Me desculpem. Não foi uma questão muito difícil. Basta a pessoa se atentar aos pré-requisitos que eu mencionei. Quais são eles? Significado da interseção de duas funções. Quando duas funções se interceptam, elas têm a mesma imagem. E também o significado da interceptação da função com o eixo das abscissas. Quando o gráfico de uma função intercepta o eixo das abscissas, significa que a imagem
da função naquele ponto é igual a zero, como foi no caso aqui. No eixo das abscissas, a interceptação, nós tivemos lucro zero. E essas informações foram fundamentais para interpretar a questão. E a partir daí, a questão se tornou relativamente simples. Espero ter contribuído e até o próximo vídeo, pessoal.